Oi, gente, tudo bom? Boa noite. Esperando ver se a Ludmilla entra para a gente falar sobre identidade da mulher. Oi, Lud, chamando de novo. Vamos ver se funciona. Vamos ver se esse domingo colabora. Agora, tô te vendo de novo. Hoje de manhã o E eu, Marçal eu falou, fiquei te vendo. Ah, o Marçal falou hoje de manhã que o Lucifer descobriu o algoritmo do Instagram e aí ele tá é. derrubando todo mundo. Eu tô achando que é bem por aí, viu? É bem por aí, porque Agora você olha que tá eu. normal, agora você não E tava olha que aí. a minha internet aqui é ninja. Sabe aquela ninja? É o Lúcifer que andou descobrindo os algoritmos. Lude, É. vamos mandar a live para todo mundo que estiver aqui. Eu vou mandar, sabe esse aviãozinho aí embaixo? Você Uhum. aperta e encaminha para todos os amigos que aparecerem na sua lista, porque assim a gente chama todo mundo para estar ouvindo e participando com a gente. Ótimo. Vou chamar até a Natália, que está passando devagarinho aqui do meu lado, mas eu sei que ela está online também. Acho que eu mandei até para você. Pode mandar para todo mundo. O pessoal já está voltando para cá, a Porque Su vai já caindo, né? entrou, vai caindo e o pessoal entra e volta. Aí, tá. Muito bom, muito bom. O pessoal já está chegando, já tem coraçãozinho aparecendo. Você só não pode mandar para os 6.000 seguidores que você tem, senão não vai dar Pois certo. é, não vai dar tempo, né? Acaba tudo aí. E Então é vamos lá. Então, retomando da onde você estava falando, né, do processo de autoimagem da mulher, de identidade, da beleza de dentro para fora, pega desse ponto de novo. isso. Então, o que que eu percebi em todo o meu caminho, né, de jornada? Eu tenho 37 anos, trabalho desde os meus 19 anos na área de saúde, beleza e pessoas. Amo pessoas. Eu percebi aceitar quem você é, que eu acho que isso é fantástico, Rafa, quando você se conhece, o autoconhecimento, você entende quem você entende seus pontos fortes, seu ponto, né? Todo mundo tem pontos positivos e pontos a melhorar. E aí, a partir do momento em que você entende, aceita, sabe aquela coisa assim, ok, eu aceito quem eu sou, eu mereço, e aí você vai, sim, aí você externa isso. Tanto é que o meu trabalho, eu sempre faço dessa forma, que é identidade, propósito e imagem positiva. Então, primeiro é descobrir a sua identidade. Quem você é, a sua verdadeira criação, a sua essência. Porque você não é os seus pais, você não é o que as amigas, o que os outros falam para você. Você nasceu única, perfeita. É tão incrível, Rafa, que nem gêmeos são iguais. Uhum. Nem E gêmeos. aí, E aí, o que que a gente faz? Ah, pode falar. quando você pega, por exemplo, você tem uma cliente, você vai começar a trabalhar Uhum. na identidade dela, né? O primeiro ponto é que ela não conhece essa identidade real, né? Você olha para ela e já sabe quem ela é, qual é a identidade que Deus planejou para ela. Mas ela não se vê assim. Como é que você faz Ela para não se vê. desconstruir essa imagem que ela tem errada dela mesma? Sim. Aí existe vários processos. Por isso que entra a parte de PNL,
de coaching, porque não adianta só eu chegar na fé e falar, olha, você é a imagem de Cristo e semelhança, você é perfeita. Ela vai Entende? olhar para você e dizer, oi? Oi? Isso é muito papinho de criança, né? Porque é difícil desconstruir. Mas aí a gente entra com esse processo até de levantar quem ela é, do autoconhecimento, de ir lá atrás, de saber todos os seus sonhos, o que aconteceu. Porque todo mundo, o que eu penso? Todo mundo tem um propósito. Uhum. E quando a pessoa entende quem ela é, as características dela, isso com certeza faz parte do processo. É a condição que ela está no momento, distorce a autoimagem dela. Que o autoconhecimento é o famoso o lechá, né? É saia para ti mesmo, que Deus falou para Abraão. Conheça a ti mesmo. Então, o autoconhecimento vai fazer com que ela veja quem ela é, os pontos positivos. E isso a gente tem que fazer de forma clara. Colocar material desenvolvendo habilidades também. Porque é um treino. Imagina, eu tenho 37 anos. Imagina eu passar a minha vida com uma crença limitante. Que eu não sou boa o suficiente. Porque a gente, desde criança, a gente sofre aquele processo de comparação. Ah, sua amiguinha é mais magra, sua amiguinha é mais rápida, a sua amiguinha é mais inteligente, a sua prima, o fulano, não é assim? Sim, se comparando aí, sempre. sempre. E aí a criança ela já vai crescendo achando que ela não é boa o suficiente. Porque ela tem a imagem distorcida. Ao invés de a gente pegar isso, o que eu falo? A nossa identidade é o nosso superpoder, que é a imagem de Cristo, né? Imagem e semelhança. A gente nasceu perfeita. Só que ao invés de a gente pegar isso e trazer igual superpoder mesmo, você já viu a Mulher Maravilha querendo ser a She-Ra? Não ia funcionar. Cada Nenhum, uma tem o seu nenhum superpoder. Não adianta super-herói, querer trocar. exatamente, nenhum super-herói quer ser outro super-herói. Porque às vezes é a fraqueza dele que alavanca, às vezes é o superpoder que ele acha que é diferente, que é realmente o poder dele. E a gente, como eu estava falando, nem gêmeos são iguais. Então imagina se a gente... Hoje eu tenho essa clareza. Imagina se todo mundo olhasse para ele mesmo e falar, cara, quem eu sou verdadeiramente? Quais são minhas habilidades? O que eu gosto? Quais são meus sonhos? O que eu sou bom em fazer? Isso que eu faço hoje, Rafa, sempre foi feeling. Hoje eu tenho diploma, hoje eu tenho curso, hoje eu estudei, hoje eu posso falar, olha... Mas isso foi algo lá dentro. Desde criança eu sempre fui assim. Sabe aquela casa que era o Hospital das Amigas? Aham. Minhas amigas iam lá para casa. E aí, terminei com o namorado, tá de bad, né? Aí, não, vamos lá. Aí eu arrumava, aprontava, aquele ânimo, colocava música e aquela injeção de ânimo, falava, vai, que agora vai arrasar, vai brilhar. Então isso um pouco é meu. E no processo, Sim, é muito a gente... Então assim, no processo, todo mundo tem isso. Todo mundo tem algo que tá lá dentro, latente, quando a gente fala que é o sexto sentido, né? Tem gente que fala que é sexto sentido. Eu tinha um sonho quando eu era criança, assim. Mas aquilo ali é uma sementinha.
pecinha. E aí, no processo, as nossas frustrações, nossos medos, o processo de comparação, você vai morrendo. Uhum. E quando a gente entende que o fato de você ser única é o seu superpoder, aí você explode. Porque ninguém pode competir com você. Só você tem o que você Só tem. você mesmo, exatamente. Na verdade, as pessoas Entende? caem porque elas mesmas acabam não acreditando em si, né? Exatamente. Porque sempre fica com uma referência. Só que a gente, se pegar a referência, a gente sempre vai ter uma mulher mais bonita, mais feia, mais alta, mais baixa, mais rica, mais pobre. Entende? Mais Sempre. desenvolta, Sempre mais tem tímida. alguém melhor e Sempre. alguém pior que você. Sempre. Sempre vai ser cruel. É cruel o processo. Por isso que nesse Uhum. processo da identificação, da identidade, eu vou de forma mais profunda para, de fato, esquecer, quebrar esses paradigmas, quebrar essas crenças limitantes de que eu tenho que ser assim. Não, é claro que a gente tem pessoas que a gente se inspira, que a gente modela, mas aí você vai lá, Uhum. pega o código, né? É como se a gente fosse um grande Lego. A Rafa tem uma pecinha que a Lud não tem. E aí eu aprendo com a Rafa. A gente troca. Mas a Rafa é a Rafa e a Lud é a Lud. E isso é o pulo do gato. Ou da gata. No caso da gata, da identidade da gata, né? Da identidade da gata. Então, esse processo. E isso vai um processo mais a fundo, assim. Para que você veio aqui? Para que você está vivendo? Uhum. Por quem? Sabe? Realmente você exerce o que você sonha, você exerce o que você tem vontade, ou você está escravo, às vezes, de um trabalho, de um relacionamento, de algo que foi colocado, talvez imposto, e você foi indo na boiada, e de repente você se vê completamente perdida no Sim, processo. e se perde não só na identidade, como também na busca do propósito de vida, né? Porque a pessoa Exatamente. que não tem essa identidade formada, ela não vai saber por que ela está aqui, o que ela está fazendo, para onde ela está indo. Ela se perde na jornada toda. É isso mesmo, Rafa. E o processo, quando ela começa a despertar, porque não é uma coisa do dia para a noite. A gente é nutrido, igual amor. Você, todo dia, você nutre. Igual uma plantinha, você nutre. Então, todo dia é fazer esse exercício de olhar para dentro de você, os processos de gratidão, trabalhar a espiritualidade, trabalhar em se encher de coisas positivas também. Ter referência. Rafa, tem o quê? Uns 4 anos que eu não assisto TV. É Bom, falar, né? é falar, é uma limpeza cerebral total, né? E aí, quando você coloca aí esse ponto e fala, mas por quê? Claro, eu vejo filme, eu gosto de filmes, gosto de séries, tudo. Mas hoje eu faço um filtro. Aquilo ali Uhum. vai somar na minha vida? Vai ser positivo? Porque tudo são mensagens que está guardando dentro de você. Às vezes você acha que é simples. Relacionamentos, amizades. Amizades, pessoas que estão do seu lado. Às vezes que não tá para somar aquela amiga negativa, que às vezes você tem um sonho, você tem algo grande, fala, não, você não nasceu para isso. E já te corta. Às vezes aquela palavrinha, ela não leva a sério, mas aquilo ali, ó, plantou uma sementinha de dúvida, de medo, de insegurança. E às vezes mata Então, o propósito, né, de uma vida inteira, não só um sonho, né? sim, porque é um processo, eu acredito que é um processo recorrente, acumulativo.
Da mesma forma que você absorve coisas negativas e vai acumulando isso e vai te deixando castrada, Uhum. ter a sua identidade, o seu propósito, se você também vai acumulando coisas positivas de você mesmo, sabendo quem você é, sabendo o que você nasceu para ser aqui, qual é o seu propósito aqui. Porque, assim, hoje a Lud está trabalhando com imagem, com coach, com mentoria, trabalho, né, com a Junesse, com a empresa. Só que assim, nós estamos. Tem pessoas que são médicas, está médica, está arquiteta. Isso não define quem você é. Não define É só o seu uma das estado. habilidades que tem, né? É só uma habilidade, não Exatamente. faz É parte da só nossa uma. identidade. Tanto Quantas... que Pode falar, normalmente quando a Rafa. pessoa se apoia, né, apoia a sua identidade naquela função que ela exerce no trabalho ou nessa habilidade, de repente a pessoa perde o emprego, para de trabalhar com aquilo e o chão dela desaparece, porque ela tinha todo o valor dela apoiado no que ela fazia. Exatamente. Exatamente, você falou tudo. Ela apoia a essência dela, quem ela é. Olha, que louco isso, o valor dela aqui No em que uma ela faz função. mesmo. Em uma função só. E ao mesmo tempo, da mesma forma que isso é poderoso para tirar ela do propósito, é poderoso para colocar, porque você pode mudar sua função amanhã. Hoje. Amanhã não, né? Porque amanhã não existe. Amanhã, quando chega, ele se torna o hoje, né? O hoje. E parar e falar, olha aí, não vamos longe, Rafa. Esse processo todo que a gente está vivendo aí, da quarentena, quantas pessoas estão tendo que se ressignificar, parar, pensar, quantas pessoas estão desesperadas, porque depositou o ser dela numa função, no outro, e não na essência dela. E isso é muito difícil, tudo isso que a gente está passando, é muito sério. Eu tenho certeza que vai marcar as nossas vidas aí, esse processo. Mas, ao mesmo tempo, o que eu venho conversando com amigos, com pessoas, fala, cara, tá fazendo eu pensar coisas que eu nunca pensei. Uhum. Sabe? A refletir. A gente voltou para o nosso ambiente, para a nossa família. A gente saiu daquela loucura do business, 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 business. E Foi obrigada a entrar dentro de casa, né? obrigada a entrar. Dentro da cadeira, e aí não sai Exatamente. mais. E E faz o agora quê? trabalhar a inteligência emocional. Inteligência emocional é um excelente momento justamente para entrar nesse processo, desse autoconhecimento. O que que eu vim aqui? O que que eu sou bom? O que que eu posso servir? O que que eu posso começar a desenvolver uma nova habilidade? Uhum. Porque através disso vai criando, sim, um processo de habilidades. Porque a autoimagem, na verdade, é o que você pensa. Na verdade, é formado pelo que os outros acham que você é. E aí você pega isso como verdade. E aí a sua autoestima, que é a estima por você mesmo, fica lá embaixo. Porque você pega isso como regra para a sua vida. Mas quando você entende que, que você é muito maior do que isso, você deslancha de uma forma, porque não é qualquer opinião que faz diferença para você. Não é qualquer castração. Às vezes fala, olha, você não pode fazer isso, ou você não nasceu para isso. Você olha e fala, não, eu nasci para ser quem eu quiser ser. É simples assim. Falar, nossa, Eu Lud, acho é que a tão chave simples. da identidade é simples. A chave da É simples. identidade é exatamente esse filtro, né? É você É, deixar ou não entrar o que falam e o que julgam a seu respeito, né? Porque a é. verdade é sua.
Então, eu decido se o que Totalmente. estão falando a meu respeito existe ou não, se eu vou levar a sério ou não. Exatamente. Porque se eu achar que eu estou certa, eu vou lá e faço. E se eu achar que eu não posso fazer, eu também estou certa, porque eu vou desistir antes de tentar. Tá, Então, tá tudo está tudo na minha certo. mente. Está tudo na minha É mente, a aquele decisão é famoso. minha, de acreditar ou não, né? Exatamente. É aquele famoso que a gente, não sei se é um ditado, um dito que fala, se você acredita que pode, você pode. Se acredita que não pode, você não pode. Tá tudo certo. É você que vai decidir. E quando você vê, antes de eu trabalhar nessa área, antes de eu aprofundar isso, eu achava complicado. Quando eu escutava isso, falava, é muito simples, né? Varinha, pirilim, pim, pim. Tá falando isso porque não sabe o que, que eu tô passando, não é assim? É porque você não conhece minha vida. Você fala assim, Rafa, porque você não conhece minha vida. Mas aí, quando você para e fala, beleza, eu sonhar pequeno e sonhar grande, eu não vou ter o mesmo trabalho? Vai. E eu acredito verdadeiramente no processo de visualização, no processo que a gente já tem as coisas tudo aí, a natureza, Deus está tudo aí. A gente já é rica, a gente já é plena. Só que a gente não toma posse disso. Porque o que Deus tem que fazer, Ele já fez. A gente tem a nossa parte também. Que é o quê? Que é nos desenvolvermos, capacitar. Poxa, a minha vida inteira eu sempre tive sonho de ser médica, mas agora eu com 40 anos, tá tarde. Cara, não tá tarde, vai ser médico. Se é isso que você quer. Tá Hoje o tarde como processo, assim, né? a expectativa de Eu vida conheço mudou gente, completamente. conheço gente que tem 35 anos e diz, nossa, como eu tô velha. E conheço gente de 45 dizendo, nossa, minha vida começou agora. Então, Então, eu brinco, eu até essa semana eu comentando isso, semana passada, eu estava fazendo uma palestra antes da quarentena e a gente estava conversando sobre isso. Eu estava com alguns grupos de maior idade, acima de 60 ai, anos. eu vi, muito Você fofos viu? eles. Foi uma parceria com o Sesc, que maravilhoso. Foram mais de 100 pessoas, várias turmas, e foi um aprendizado incrível. E a gente entende o quê? Eu até comentei isso com eles. Eu falei, gente, quando eu tinha meus 20, 15, 18 anos, eu achava que eu ia chegar nos meus 30 anos uma titia, sabe? Porque nas outras gerações, uma mulher de 40 anos já era casada, já era avó, era diferente. Velha, 40 é Hoje, velha. hoje uma mulher de 40 anos está no auge da vida dela. Porque a gente vive ciclos, né? Ciclos de 30 anos. 30, 60, 90. E agora o processo de longevidade, isso não é o que não estou falando da minha cabeça, não. Eu estudo isso também, porque eu empreendo na área de antidade. Então, esse processo da longevidade, as pessoas vão viver 90, 100, 110. Então, imagina, olha o quanto isso é uma mentira criada na mente de uma pessoa. Ela com 40 anos e achar que não está mais no tempo. Entende? Ela viveu nem metade da vida dela ainda. Ela pode Paralisa. refazer, reconstruir tudo. Exatamente. Então, eu acho que quando a pessoa ela entende também um processo, porque eu passei por isso. Eu achava que eu tinha que ser a Mulher Maravilha, Rafa. Todas Sabe? nós, bem-vindo ao time. Que eu não era perfeita. Em assumir que eu falhava, em assumir que tinha momentos que eu tinha que simplesmente parar e falar, preciso de ajuda.
Então, a gente também vem nessa escravidão da perfeição, que a gente não pode falhar, que a gente não pode errar, que a gente tem que ser sempre, sempre uma máquina. E aí veio todo esse processo, né? Mulher indo para o mercado. Então, a gente é profissional, a gente é mãe, a gente é esposa, a gente é filha, a gente é dona de casa, É mulher, tudo. amiga. Então, de repente, você para e fala, putz, né? Eu não posso falhar, eu não tenho nem a chance de falhar. E Mas eu isso sou é uma cruel. só, Eu falo a socorro. minha experiência. Isso é muito cruel. Então, quando você também sabe quem você é, entende seus pontos fracos, a gente tem que se conhecer. O autoconhecimento é libertador. Porque através disso você consegue se perdoar. Falar, ok, ser livre de comparações. Tudo isso é um processo da criação e de enxergar a identidade. É o processo. Porque existe a identidade plena que a gente nasceu. A gente é perfeita. E aí, no processo da vida, a gente vai... A mente vai castrando por crenças limitantes, por informações externas. E aí, quando a gente entra num processo de, ok, assumir uma das coisas, autorresponsabilidade. Falar, nossa, Lude, isso entra na imagem, isso entra no processo, entra. Porque a autorresponsabilidade também, você sai do vitimismo. Ah, tadinha de mim. O tadinha de mim é destruidor para qualquer coisa que você faça na sua vida. Você sempre vai colocar a culpa no outro. Eu não fiz isso porque minha mãe não deixou, eu não fiz isso porque o meu marido, eu não fiz isso porque eu nasci numa família pobre, eu não... Entende? Ah, eu não Sempre faço é isso porque culpa eu sou de alguém. mulher. Sempre. E isso você deixa a sua vida na mão do outro. Você deixa de ser a protagonista, né? Igual eu falo, a gente vive tanto aí assistindo a vida da galera, assistindo o filme da vida dos outros e esquece de escrever o nosso filme. Eu já passei por isso. Tudo que eu tô falando, eu falo porque eu já vivenciei. E hoje eu olho e falo, cara, como a gente perde o time. Mas todo dia, né? Amanhã, todo dia vem, se renova. A gente tem essa dádiva de todo dia escolher e falar, não, hoje eu vou fazer melhor do que ontem. Porque a gente não vira também 360 do dia para a noite. Então, o meu mantra hoje é assim, hoje eu sou melhor que ontem. Hoje, só por hoje. Hoje eu vou ser melhor que ontem. A partir desse momento que eu comecei a me ver dessa forma, eu passei a ser mais benigna comigo mesma. Sabe? Do amor mesmo, falar, Lude, calma. Calma, tenha calma, garota. Você está num processo. E isso é maravilhoso, porque eu acho que os maiores problemas que eu vejo da mulher, do ser humano, mas esse processo é porque a gente tem tanto acúmulos de funções e regras e padrões que a gente tem que seguir, que a gente esquece de nós mesmos. A gente esquece quem a gente é. É muito grande, né? E quando não é a cobrança do outro, é a autocobrança também, né? É porque Eu a me lembro que autocobrança, ela vem. vem sim, é natural, né? É A natural. gente sempre acha que devia ter feito mais ou que poderia ter feito mais, a reação normal da pessoa.
E eu me lembro que uma das coisas mais difíceis de eu aprender quando eu comecei esse processo de descobrir qual era a minha verdadeira imagem e refletir, desconstruir a autoimagem errada que eu tinha, Uhum. uma das coisas mais difíceis foi aprender a dizer não. E aprender a dizer não vou fazer, não posso, não quero, não consigo, né? Porque chegou uma hora que a Mulher Maravilha fazia tudo, tudo para todo mundo, e aí eu precisei fazer escolhas, né? Porque ou eu continuava a fazer tudo para todo mundo e me arrebentava, ou eu escolhia o que eu devia fazer, que era o meu papel, ou que eu estava fazendo para mim mesma, e era obrigada a dizer não para o outro. E aí? Aprende a dizer não para o outro, né? Rafa, eu falo, concordo 100%, porque a minha maior dificuldade que eu tive em todo esse processo foi a palavrinha libertadora. Não. 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 Quando eu entendi o poder do não, porque a gente tem que falar muito mais não do que sim. E a gente não fala, a gente se A sente gente não culpado, fala. achando que a gente tem obrigação de carregar o peso dos outros. É. Você não consegue dar conta nem do seu, como é que você vai carregar o do outro? Ah, não vem com alça, né? Para ter mochila. Não é? Tem. E é justamente esse processo. Você sabe que você colocou um ponto que é seríssimo. Que eu vivenciei isso. Esse era um traço muito forte da minha personalidade. De não falar não, porque eu tenho uma personalidade mais servidora. Uhum. É É meu. normal, né? A necessidade de aceitação das pessoas faz com que ela não saiba dizer não. Ela vem com E isso aí, dentro dela. exatamente. E aí, você chega no momento. E outra, o que acontece? Você nunca consegue agradar. Porque você está falando sim para várias pessoas, não para você. Mas mesmo as pessoas você nunca vai agradar. E aí, quando você entende que o não para o outro é o sim para você, uau! E sem dor, sem medo, sem pressão. Isso vai tudo em todo esse processo de autorresponsabilidade, de entender quem você é, de falar, não, isso é o meu propósito. Isso aqui é o que eu quero para mim. Essa pessoa, ou esse trabalho, ou essa saída, até isso, os lugares, tudo, essas amizades, está te trazendo, está te aproximando do que você quer ser? Não, então, sorry. Não é que você não vai nunca mais falar com a pessoa, mas a gente se torna mesmo a média das pessoas que a gente convive. Então, se você convive com pessoas que estão reclamando, baixo astral, tudo, a gente está passando por esse processo agora, né, de consciência aí do mundo todo. Você pode entrar em pânico, como você pode ser um canal e levar esperança, levar positividade, levar amor, levar o cuidado. A escolha é sua. Só que o que acontece? Se você convive com pessoas negativas, que te deixam para baixo, elas vão domar você. Elas vão dominar você. É muito mais Entende? fácil afundar o outro do que É levantar. muito mais forte. É um processo, é o muro, né? É mais fácil te puxar do que você subir alguém. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter muito forte. Por isso que quando eu falei que não é um pirilim-pim-pim, é um cuidado diário, de todo dia acordar e se olhar e falar, cara, eu me amo. Eu nasci para reinar. Eu nasci para ser grande. E começa um processo mesmo de treino, de autoimagem, de olhar para o espelho ali e falar quem eu sou, focar nos pontos positivos. Eu fiz uma palestra no grupo Alfa, agora em relação à autoimagem, autoestima da mulher, tudo. E eu coloquei um vídeo da Dove,
que é muito interessante. Depois eu até compartilho aí o pessoal, quem tiver na live, tudo, eu faço esse compromisso de compartilhar. Que é um artista, aqueles que fazem autorretrato, sabe? Forense, esqueci o termo. Mas a polícia que faz aqueles autorretratos. E aí, e aí ele passou um desafio para quê? Para que duas mulheres fizessem amizade uma com a outra e separassem depois. Ele não viu nenhuma nem outra, ele não viu o artista. E ele fez a caricatura ali, né, o desenho dele, pela autoimagem que a pessoa tinha, igual eu conheço você, você tem uma visão minha e eu tenho a minha própria visão. Então, eu me descrevi para ele e a mulher, você no caso, como exemplo, você me descreveu para ele. É chocante. É A chocante diferença, né? como quando o outro te olha, é muito mais tênue, é muito mais benigno, a sua beleza exala. E o autorretrato, quando você fala quem você vê as duas imagens, são duas pessoas completamente diferentes. Parece que não é o mesmo ser humano. Uma falava, é minha ruga, eu tenho um medo, só focava no negativo. Os defeitos no que ela não Os gostava, né? defeitos, no que ela não gostava. Já a outra olhou e falou, nossa, o olho dela brilha, ela tem um olhar penetrante, ela tem um sorriso, e ela tem um jeito, ela é cativante. Então, cada uma foi dando a característica. E quando você vê as duas fotos, a que o outro descreveu é a mulher, muito mais real. É incrível, você se emociona e passa a pensar muito, de uma campanha muito bacana. Então, a gente é cruel, mas a gente é cruel por isso. Porque a gente não para ter esse momento, falar quem eu sou. Qual o meu DNA? O que eu vim fazer aqui? E qual é o meu diferencial? E o que eu vou fazer isso? Eu lembro de uma coisa que me marcou muito na minha adolescência, que foi uma das chaves na formação da minha identidade. Que foi o seguinte: naquela época de adolescente, todo mundo, assim, a primeira coisa que a menina faz é querer mudar o cabelo, né? Então, tinha a meninada que tinha cabelo liso e na época era moda fazer suporte, deixar aquele cabelo todo crespão, estilo Elba Cacheadão. Ramalho, cacheadão. É. E eu era uma das que queria entrar nessa moda. E meu cabelo sempre foi muito liso. Mas mulher, basicamente, é assim, não gosta do que ela tem, né? Se ela tem cabelo liso, ela quer ter crespo, se ela tem crespo, ela quer ter liso. E aí eu me lembro que eu cheguei a uma conclusão conversando com Deus. Eu descobri que Deus não erra. Na verdade, Ele faz todas as coisas perfeitas. E do jeito que Ele te fez, Ele te acha linda. Então pode ser que você ache que seus olhos não são bonitos, mas Deus acha que eles são. Senão Ele não teria feito da Sim. forma que é. Pode ser que você não goste do seu cabelo crespo, mas Deus acha que o seu cabelo crespo é lindo, combinando com quem você é. E aí eu decidi acreditar que Deus Você sabia falou uma melhor do palavra que eu mesma. maravilhosa. Você decidiu. Você decidiu. Simplesmente. Eu Exatamente. acredito. Foi uma decisão. É isso aí. E eu me lembro assim que, inclusive, eu não gostava, nunca gostei da cor do meu cabelo. E eu decidi que eu ia continuar com a cor do meu cabelo normal, até que os brancos aparecessem, né? E eu fosse obrigada a pintar. Mas durante muito tempo eu fiquei com a cor do meu cabelo normal, porque para mim mesma eu repetia: se Deus me deu essa cor de cabelo, é porque Ele acha que é bonito. Foi Ele que inventou. Então eu não vou mexer nisso.
no meu trabalho, você está me ouvindo? Que fugiu um pouquinho você. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá, tá. É tão incrível, pegando o gancho do que você falou, eu trabalho a parte de colorimetria, que é avaliar o tom da pele da mulher para que potencialize. Se você usa a cor errada, potencializa suas rugas, manchas. Lude, o pessoal está falando aqui que está cortando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar a tua conexão, mas você não sai da live, tá? Espera um pouquinho que eu vou só derrubar você e você me chama de novo, tá bom? Não saia daí. Vamos só ver se melhora um pouquinho a conexão entrando de novo. Adicionando a Lude de novo. Fala então da colorimetria. Isso. Dentro do que você me falou. Isso é tão perfeito que Deus faz a gente de forma perfeita mesmo, que dentro da colorimetria, que é esse processo de avaliar o tom de pele da pessoa para potencializar. O exemplo que eu estava dando, às vezes você vê mulheres lá do Oscar, você olha e fala, gente, ela tá perfeita, parece que ela tá flutuando a pele, o cabelo, tá tudo harmônico. Ela sabe exatamente as cores que potencializa a beleza dela, o tom da pele dela, o cabelo. E dentro desse processo, Rafa, a cor ideal é perfeita. É claro, a sua cor é a perfeita. É claro que a gente é mulher, né? A gente quer mudar. Eu, por exemplo, dei uma clareada no meu cabelo, tudo. Normal. Mas a cor que mais adapta a minha pele é a minha natural. Então, isso não é só uma questão... Ah, Lu, vocês estão falando da espiritualidade, de Deus? Sim, a gente vivencia isso. Então, para nós é tão simples falar isso, né? Mas para quem nunca teve essa experiência, eu como profissional, de fato, a sua cor perfeita é a que Deus fez. É a que mais cria harmonia na sua pele. Só que olha o tanto que é doido isso. Às vezes a mulher não sabe disso, quer mudar a cor do cabelo, e quando muda a cor do cabelo, ou corta tudo, ela se empodera. Mas não é porque aquela cor ficou melhor. É porque aquela cor, ou tudo que ela fez ali, ela aumentou a autoestima dela. E aí a luz brilhou. Entende? Se ela... E tudo. O seu corpo, a harmonia. Quando a gente vai estudar a parte do visagismo, de harmonia facial, é claro, existe a estética para ir. Não sou contra. Eu não sou contra a parte estética, tudo. Eu acho que, né, Deus fez aí plástica e tudo aí para ajudar a gente, né? Mas, eu acho que eu sou mais a favor no ponto, aquilo é algo que realmente te incomoda, algo que vai mudar, ou você está indo numa onda, sabe? Aquela onda da moda. Destrói a tua autoestima e por isso você precisa mudar? Ou não? É só um modismo que daqui a pouco passa. Exatamente. E aí passou e você simplesmente no processo... Você já viu aquelas mulheres que você olha meio que um antes e o depois, você olha e fala assim, meu Deus, o que aconteceu com ela? Você parece que você não reconhece mais a pessoa. Agora com essa história da harmonização orofacial, nossa, mas acontece muito. Não é? Você olha e diz, não é aquela pessoa. Quem é você? Começou uma onda de potencializar o maxilar. Maxilar é o quê? É virilidade. Você mostra que você tem força. Isso são mensagens que instintivamente... Por que os homens colocam maxilar, barba?
Isso é uma das coisas do processo da consultoria de imagem, né? De harmonização. Para você passar uma imagem que você é mais viril. Porque, tecnicamente, o homem com um maxilar mais forte e tal, ele é mais viril. Entende? Então, não é regra. E daí a mas mulherada tá fazendo? Não. Aí a mulherada, sim, vários, fazendo esse processo e eu fico assim, como assim? Completamente distorcida. Entende? Sendo que eu trabalho com mulheres que têm, às vezes, essa ossatura muito viril, né? Mais forte, e tem dificuldades de ser feminina. Porque instintivamente ela dá uma repelida. Ela repele. Não é uma coisa... não é muito mensurável isso. Isso é instinto. Homem e mulher, é um instinto ali. Por que que naturalmente o corpo ampulheta é aquele corpo atrativo para o homem, né? Para a mulher? Por que que você olha aquilo ali? Porque instintivamente é um corpo feito, preparado para parir. Aí você fala, nossa, Ludmila, né? Se a gente tivesse algumas pessoas aí na live questionando o lado da mulher parideira, aí já ia dar ibope agora. Mas isso é instinto. Isso é instinto. Isso é desde quando o mundo é mundo. Então, o homem, a mulher foi feita para procriar. Claro, existem mulheres. Eu não tenho filho, gente. Eu estou falando isso assim, né? Eu não sou mãe, eu não tenho filho, mas o nosso corpo. E isso, quando você vai estudar mais profundamente, os temperamentos, a parte do visagismo também, passa mensagens. E as mulheres não entendem esse processo e começam a passar mensagens completamente distorcidas. Aí a gente entra no processo da imagem, que tem muito assunto aqui para várias lives. Porque a gente só está falando aqui do primeiro tópico, que é entender o processo da identidade, sem aprofundar. Mas se você trabalha essa parte por dentro, quem você é? Hoje eu conversando com uma amiga e a gente conversou o seguinte, até para você ter um relacionamento, até para você ter uma profissão, você tem que saber o desejo da sua alma. O que a sua alma deseja? Faz aquele checklist, porque às vezes a gente erra. A gente erra no processo. A gente tem que acertar no processo de recrutamento. Né? Mas por que a gente erra no processo de recrutamento? De trabalho, de relacionamento. Às vezes você envolve com um relacionamento que não era o que você queria. Às vezes você entra numa sociedade com uma pessoa que não tem os mesmos princípios, valores e que você tem. Porque a gente não acredita realmente que a gente veio para vencer, a gente veio para ser, né, grande, essa identidade real. E aí, a lista, o checklist da sua alma, o desejo da sua alma, porque ninguém quer. Sabe aquela história assim? Não, eu quero um homem bonito, rico, inteligente, fiel, príncipe encantado e tal. Aí vai passando o processo, a idade vai chegando, de repente fala, não, aquele ali que tem dente, tá bom. Entendeu? Mas chegando não, sendo homem, tá bom. Sendo homem, tá bom, tá tudo certo. Ah, esse é sem dente. Não, a gente põe uns dentinhos nele. A gente faz isso com a nossa vida. Que horror. A gente faz isso com a nossa vida, Rafa. A gente vai diminuindo, diminuindo. De repente você olha assim e fala, hã? Sério? É isso que eu quero? Né? É isso? Esse é o homem que Deus escolheu para mim? Não, a gente que vai lá e escolhe. Não é? Amizades são assim também. Amizades são assim também. O que ela tá
O que está somando na sua vida? A gente existe processo de amizades de pessoas que são sanguessuga, que te destrói, que só vai ali, ó, te puxando, como se fosse um cabo da Matrix ali, ó. Energia o tempo inteiro. Tem que aprender a deletar esse tipo de gente, né? Com certeza, não pode. Porque nós também somos humanos. Então, se a gente não começar a trabalhar... Ah, bonitinha, tem várias... É porque, assim, eu ainda estou aprendendo, tá, Rafa? A ler o comentário e falar com você, mas altos passaram aqui. Eu prometo que as próximas eu vou conseguir responder nos comentários. Vamos fazer uma... Olha que live, várias pessoas mandando recadinho aqui para mim. E eu não tô vendo nada. Eu leio e volto, mas eu não tô... Não parece mulher que sabe fazer tudo ao mesmo tempo, filha? Né? Então entende que a gente vai diminuindo as nossas recompensas, porque o processo de castração da autoestima, da sua identidade, você vai acreditando nas mentirinhas que são contadas durante toda a sua vida, lá, criancinha na escola, isso vai fazendo um processo acumulativo e, de repente, você se torna uma criança insegura, uma adolescente problemática, com medo, insegura, uma mulher, uma profissional. Isso vai carregando e a tendência, infelizmente, é só piorar. E o processo é simples. Você falou algo muito... importante. Você falou que na sua adolescência você escolheu acreditar que você nasceu perfeita, que você é filha amada, imagem e semelhança. Provérbios fala, né, que assim como você se vê, se sente na sua alma, assim você é. Então é exatamente isso. Assim como a gente vê, tem gente, tá, às vezes não existe um processo aí profundo de Bíblia, do cristianismo, que seja, mas vamos falar de energia, de física quântica. Talvez para quem está escutando aí a gente, não existe o processo do pensamento positivo para você visualizar, emanar energia. Nós tem um estudo que eu acho maravilhoso, que é o estudo da água, que eu acho que é um chinês, japonês, não sei o nome agora para te falar, mas o que ele colocou? Um copo d'água num lugar, num ambiente com muito amor, igual uma igreja, um ambiente com muito amor, e um copo d'água num ambiente de raiva, de ódio, de medo, de choro. A molécula da água, do amor, ali, quando fala, né, palavras de bênção, tudo, palavras positivas, essa molécula parece um floquinho de neve perfeita. Igual uma flor, né? Exatamente, exatamente. E já no processo, quando tem palavras negativas, sentimentos negativos, um ambiente negativo, aquela molécula, ela se torna completamente distorcida. Aí vamos lá, como que é feito o nosso corpo? 70% de água. Entende que você consegue realmente transformar o seu corpo, gerar saúde, gerar tudo isso dentro de você, porque você também é modelável. Sim, com a energia o ambiente que você mesmo absorve ou cria, né? Você pensa uma pessoa que passa o dia inteiro dizendo assim, nossa, eu sou feia, nossa, que burra, nossa, que idiota isso que eu fiz. O que essa molécula dentro dela vai ser? Como é que ela vai reagir, né? E agora a pessoa que levanta e faz o boot lá e fica igual a Mulher Maravilha, né? E se olha no espelho e se maquia e diz, eu sou poderosa, eu sou bonita, eu posso todas as coisas. Que diferença isso faz na vida dela, né?
completamente. E às vezes, Rafa, o que que... É isso mesmo, Ana, mudou a forma de se olhar. Exatamente. O que que acontece? Ó, já tô lendo e respondendo. Rapidinho pra pegar. Daqui a pouco eu tô ficando aí, ó, boa nas lives. O que que acontece? Às vezes quem não tem conhecimento dos processos, né? Eu sei que você tem, eu sei que você já vivencia isso. Teve uma situação logo no início, quando eu comecei a trabalhar como coach, como mentor, eu fui para essa linha de estudar a mente, né? Teve um dia que eu tava chorando, Rafa. Chorando mesmo, tava arrasada, arrasada. E chorando aquele choro, sabe aquele choro compulsivo que vai acumulando e aí você, de repente você desaba. O periquito voa e você desabou. E aí, Rafa, eu fui pro espelho e comecei a declarar que eu era maravilhosa, que, sabe, que eu sabia quem eu era, o meu potencial, que eu nasci para vencer e tal. E fazer os exercícios que você está falando. Isso é uma das coisas, quando você me perguntou, quais são as ferramentas, isso são exercícios que é passado para o cliente justamente para ele ter uma rotina. Porque ele vai transformar o hábito dele. A gente tem que transformar a forma de se olhar. Então, é um hábito. Tinha hábitos ruins, agora construir hábitos novos. Eu simplesmente, quando eu fiz isso, eu dei crise de riso. Olhando pro espelho. Falei, cara, que ridícula. Sabe aquela coisa assim? Sério? Oi? Que eu consigo me dominar dessa forma? Foi chocante para mim. Porque eu me achava... Hoje para mim é normal. Mas no início, quando eu comecei a fazer os exercícios, conhecer esses exercícios, eu falava, gente, isso é ridículo. Sou uma farsa. Eu sou uma farsa. Eu tava péssima. E como que eu tô rindo? Yay! Pá! Uhul! Ai, que ridículo. Entende? Só que isso é tão sério que você transforma a sua mente, você exala isso pro universo mesmo. Você manda o comando pro universo, assim, quem manda aqui sou eu, sabe? Quem manda nessa bagaça aqui sou eu que mando. E o outro ponto, de forma científica, você produz hormônios. Então, você realmente faz um boot, você muda a sua fisiologia. Se você fizer isso todos os dias, você aumenta, além, lógico, né, de produzir aí serotonina, os hormônios aí do prazer, tudo, da alegria, você aumenta até o processo de testosterona. Você sabe aquele exercício tipo do Hulk, que você fala, igual o outro exercício também da Mulher Maravilha, que você fica assim, declarando, você aumenta até 25% de produção de testosterona no seu corpo. Nossa, 25 Olha que louco é muito. isso. É muito. É muito. Então, quando você entende que não é balela, que não é aquela coisa lúdica que as pessoas falam, vai lá, vai ser feliz. Não, gente, é estudado. A gente é feito de 3 pontos. É corpo, alma e espírito. Não tem como separar. Às vezes você está trabalhando, e isso eu acho um erro, e eu vejo e pego no pé. Às vezes a pessoa tem espiritualidade ali, tem a revelação, mas não cuida do templo. Tá péssima. Tá fora de peso. Eu não tô falando de padrão de beleza, não. Tô falando de saúde. Come super mal. Então é o seu templo. Eu vejo que hoje a gente é um carro. É o carro aqui, a estrada aqui da vida, né? E a chegada é o nosso propósito. Estamos juntos até depois do fim. Então, se você não cuidar desse carro, desse veículo que carrega a sua alma, que carrega o seu espírito, e olha que cruel. Já era. Então, não tem como. Não tem como. Oi, Juju, linda, maravilhosa. Juju, minha amiga querida, muitos anos. Ela me dava altas dicas de ser blogueira, viu? Sempre. Olha, A live vai acabar, tem 20 segundos.
o que eu quero dizer aí para todos é que foi um prazer. Rafa, vamos fazer mais aí. Coloca aí no meu direct, no direct da Rafa também, temas para a gente voltar e trazer novos temas Vou aqui. colocar. Vamos fazer uma maratona. E amiga, que diz que você recusou meu convite, foi aceitar e apertou o botão errado. Faz parte, faz É parte. lógico. Não, e você acha que eu não vejo o tempo aqui também, né? E aí a gente tá achando tão Vai. bom que não quer desligar, né? Continua. E aí? É assim, sabe o que eu acho que devia ter no Instagram uma diferença assim, de Ah, acordo com o seu perfil. Live de homem dura 1 hora, live de com mulher dura 2. certeza. Dura duas. Não, e aqui é o que a gente conversou. O assunto é tão amplo, é tão profundo, que dá realmente cada dia um tema para aprofundar mais. Porque, querendo ou não, a gente só dá uma pinceladinha, uma explanada do que é realmente, do processo. A gente está lá na identidade ainda, que é muito mais profundo. Você sabe, você passou por Mas esse processo. você não tem como competir com você, minha filha. Tem muita coisa dentro dessa cabeça sua aí. Nós temos que dar um Ah, jeito de tirar essa informação toda, ligada no ó, 220 o tempo todo. você sabe, né? 24 horas ligada. Mas você sabe que esse processo, até comigo, está sendo muito bom e desafiador, porque você sabe que o meu trabalho sempre foi muito mais pessoal. Sim. O olho no olho. Então, esse processo da internet, eu me vejo realmente, assim, é quase que na obrigação mesmo de transbordar, de compartilhar. É claro, o que eu sei até hoje, porque eu aprendi, eu tive uma vivência até hoje que construiu a Lude. Como a Rafa Uhum. até hoje tem vivências, tem experiências que construiu. Então, isso num bate-papo, o que eu sei, o que eu posso doar para você, e você pode doar para mim, e é esse o processo que eu acho que é o que a gente veio A realmente troca fazer, né? saudável, né? É a troca, é essa troca. Então, eu me comprometo mesmo eu falei que depois que eu fizer essa já era, né? Essa é a minha primeira live. Nunca fiz live. Então, eu nunca fiz. Você é a primeira, amiga. A amada. Nunca fiz. E eu falo assim, eu sempre trabalhei muito voltado para o meu negócio, né? Uhum. De atender online, de fazer apresentação de projetos online. Agora, de me colocar para servir mesmo, falar, estou aqui, o que eu posso te ajudar, vamos trocar informação. Isso, esses momentos também me fez repensar muito e acelerar esse processo. Porque eu Uhum. acho que é muito egoísmo da nossa parte a gente guardar. Igual você, poxa, você tem um monte de coisa na mente. Tem, verdadeiramente. Principalmente nessa linha. Porque tem coisa que eu simplesmente eu fui lá e fiz e peguei o diploma. E tem coisa que é vivência, que é Uhum. know-how mesmo do processo de vida, como cada um tem a sua. E isso não tem preço. Porque a experiência não tem preço, não tem como comprar isso.
Só que quando você tem esse processo do bate-papo, da mentoria, não é você ser o outro, é você ter um mentor. Poxa, ela Uhum. passou por isso, ela vivenciou isso, qual é o caminho? É para não cair Isso. no buraco de novo. Alguém que já trilhou aquele caminho, Já né? Eu quero trilhou. chegar lá, como é que eu faço para chegar rápido, né? Exatamente. E eu acredito que a internet, ela potencializa isso de tal forma que esse processo da gente compartilhar, quando eu falei, vamos colocar, a gente pode fazer aí uma enquetezinha aí durante a semana, os temas também, que eu acho super válido dentro disso, o que eu puder, dentro da minha área, o que eu não souber também, eu sou dessas que eu vou atrás e volto com a resposta, falo, ó, achei, tá aqui, porque a gente também aprende no processo, e entregar realmente, porque tá todo mundo meio perdido, né, Rafa? Olha, tem bastante gente perdida, tem. Tem muita gente perdida. É a minoria que consegue, às vezes, conversar no nível de profundidade, talvez que nós duas conversamos, nesse Então, processo. você sabe que isso foi uma coisa que me impressionou bastante indo para São Paulo e participando do IP. Porque Sim. eu estava numa realidade, assim, dentro do meu trabalho, dentro da igreja que eu frequentava, aonde eu nunca era suficiente, né? Tudo que eu fazia sempre faltava alguma coisa para eu estar num lugar de posição ou num lugar de excelência. Eu sempre estava aquém do que esperavam de mim. E aí, de repente, eu Uhum. cheguei no IP com aquela bagagem que eu tinha e eu comecei a olhar para os lados e o povo assustado, dizendo: Nossa, mas você sabe muita coisa, mas você conhece muita coisa, mas como é que você faz isso e faz aquilo? Eu falei: Gente, aonde é que eu estava? Que realidade era essa que eu É. vivia? Aonde eu era aquela ovelha gorda, né? E com obesidade cerebral, como o Marçal fala, sendo subjugada e de repente eu mudei Exatamente. simplesmente de ambiente e no ambiente que eu tô eu sou requerida, né? Quer dizer, as pessoas entendem que o conhecimento que eu tenho tem valor e elas precisam disso e elas me acionam o Sim. tempo todo para eu explicar o que está acontecendo, para eu explicar como elas saem disso. Então você vê que é um ângulo, né? Essa mudança de realidade é um ângulo que as pessoas precisam se permitir estar, né? E agora Exatamente. com a internet, com essa fase que a gente está, né, da quarentena, eu acho isso fantástico. Sim. Porque me diga, quando que eu ia aqui de Curitiba estar conversando com você em Goiânia, o povo em São Paulo, a Nádia que fica em São Paulo agora? Gente, E amigas o aí mundo está também, diminuindo, profissionais que né? entraram, São Paulo, Brasília, até o Brasil todo aí. Vários lugares Exatamente. entraram. E aí é uma Exatamente. E o ferramenta para a gente conhecimento, e o compartilhar. conhecimento que eu tenho aqui da minha realidade em Curitiba é completamente diferente do que você tem em Goiânia, do que a Nádia tem Claro, em São Paulo, e a gente percebe que isso realmente tem que fluir, né? É o rio. é o rio. E a gente fica travado e não deixa fluir. Porque o que acontece também? Olha aí, a gente já está indo para um outro lado, hein? Mas que é incrível. A mulher, ela é muito competidora com outra mulher. A gente Uhum. cresceu nessa. Mas não uma competição, porque eu sou competitiva, mas eu sou competitiva num processo de desafios. Eu gosto, sabe? Vou entrar numa maratona, puf, eu vou treinar para ficar em primeiro lugar. Posso até não ficar, entende? De desafios, mas não daquela competição que é criada em que, não, a mulher bater de frente, em especial com a mulher. Então, esse processo de abrir
igual a gente está fazendo, de colocar, poxa, eu sou uma mulher normal, eu escuto muito, às vezes, as pessoas falar, ah, Ludmila, você é diferente. Eu não sou diferente, entende? Eu tenho fraquezas, eu tenho medos, eu tenho inseguranças, mas eu não deixo mais isso tomar conta de mim. Quando eu percebo, eu falo, opa! O tempo que eu fico no processo da fossa é muito menor. Hoje eu não estou nem permitindo mais ficar nele. Sabe assim, tem fase da vida que você olha e fala, não. Mas É um exercício aprendido, né? Quando diário. você entende quem é que domina as suas emoções, né? Exatamente. Igual o exemplo que eu dei, que eu falei, meu Deus, sério? Que eu estava chorando aqui, comecei a olhar para o espelho, de repente comecei a rir. Quem entende isso? Mas o seu corpo, cientificamente, não produz dois hormônios ao mesmo tempo. Você não tem como estar triste e estar feliz ao mesmo tempo. Não tem como produzir dois hormônios. Você produzir uma serotonina e o cortisol ao mesmo tempo. Dá bugzinho, ou é um é o outro. Então a gente literalmente escolhe. Aquele processo de pensamento gera sentimento, que gera ação, que gera resultado. Isso são. Ih, Lud, tua internet tá travando de novo. Hum. Você vai ter um sentimento por você, positivo, porque você pensou de forma positiva em relação a você. E aí você tem um sentimento positivo, esse sentimento te dá uma força, o quê? Ousadia, coragem, atitude, para você ter uma ação e ter um resultado diferente. Uhum. Isso em tudo. É aquele processo, é o copo cheio, o copo vazio, que a gente vê muito, né? Esses processos de treinamentos e palestras, copo cheio, copo vazio. Como que você percebe isso? Então, tudo isso são exercícios mesmo, processo de gratidão. Hoje eu não saio da minha cama sem fazer todo o meu processo. Antes eu tinha mania de já pegar, de acordar e celular, porque eu sempre fui meio workaholic, confesso, Rafa. Já Nossa, acorda com o celular na mão, trabalhando. demais. E aí sempre foi, não é agora. Com 20 anos, eu tinha 2 celulares, daquele assim, eu ia almoçar com as minhas amigas, eu sempre tive essa fama de, pelo amor de Deus, Ludmila, desliga o celular. Eu tinha o meu celular, tinha o celular da empresa e pá. Então eu tinha isso. Uhum. Olha, são vícios, né? O meu vício Sim, era esse. comportamento aprendido, né? Exatamente, exatamente. E hoje, claro, eu me policiei no processo, me coloquei no meu lugar correto de quem eu sou. Igual, eu não era indústria farmacêutica, eu não era L'Oréal, né? Eu estou hoje desenvolvendo o projeto, implantando a marca da Junesse. Eu estou trabalhando com imagem, com autoestima, com tudo, e como a gente falou, mas eu sou muito maior do que isso. Uhum. Muito maior. E eu não posso deixar que a situação, a condição imponha quem eu sou. Então, quando eu comecei a pensar isso e veio com um processo também do meu autoconhecimento, da minha autoimagem, de eu trabalhar isso, as ferramentas de todo dia, eu comecei a aprender a falar não para os outros.